E aí rapaziada, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo pra vocês. Como vocês podem estar vendo hoje, GTA rapaziada. Pai, GTA Online. Vocês podem estar vendo aí, GTA Online. Aqui é Mercado Negro, GTA 1 Line. Eu vou comprar uma arma aqui, rapaziada, porque andar aqui sem arma é foda, tá? Os caras que roubam, olha isso aqui, acabaram de atropelar na minha frente. Aí é zica. Vou entrar aqui. Quinhentão, paguei quinhentão pra entrar. E vou ter que gastar dinheiro ainda, hein? Apertar F. Comprar uma M4, rapaziada. Tá ligado, né, pô? M4 zero. Quanto de munição que eu quero? Pode ser 200. Dinheiro. Eita. Tem um cara aqui atirando, velho. Olha o cara lá. Fila da puta. E eu não quero morrer não, é doido, é? Eu vou trabalhar com eu vou... Rapaziada, vocês querem série de GTA, velho? Na moral, GTA Online, que esse... Vocês querem série de GTA? Deixa muito like, na moral. Deixa muito like e comenta, na moral. Pronto. Quem que é mais brabo aí, filho da puta? Porra. Deixa eu ver. Deixa eu ver se aqui tem como comprar colete. Porque o cara tá aqui, né? Pode tirar pra cima, foda-se. Porra. Eu sou o brabo, vou trabalhar, rapaziada. Eu já vi uns vídeos, os caras falam que é melhor. E eu já, rapaziada, nesse aqui tem que tirar licença. Eu já no caso eu já tava jogando, tá ligado? Tava jogando, já tirei licença, tá ligado? Tem como roubar, pá. Quem sabe nós não mete um assaltinho aí, tá ligado? Ó, aqui eu não posso tirar porque eu tô perto da prefeitura. Eu vou roubar esse carro aqui. Ah, tá trancado, rapaziada. Aqui se eu pudesse, ó. Mas a polícia vem atrás, larga de mão. Aí, ó, esse carro aqui dá pra pegar. Você tem que comprar. Não. Ah, tá sem combustível. Que bosta, hein? Tá sem combustível. Olha que bosta. Como o carro tá funcionando, velho? Tem que comprar. Opa! Tem que comprar. Na verdade, tem que fazer licença, né? Porque você não compra uma licença. Nossa. Ai, que bosta, hein? Ó, tô puto, porra. Tô puto. No caso, é aqui que você compra. Você não compra, você faz a licença de moto e carro. Só o porte de arma que você tem que pagar pelo porte de arma, né? Porra, foda-se, caralho. Sai. Na moral, tem que trabalhar, hein, rapaziada. Vou lá trabalhar. Vamos lá, né, também. Ih, fiquei preso. Ah, ainda bem que não. Aqui você tem sede e tem fome. Você pode ver a barrinha aqui embaixo, tá ligado? Sede e fome. Tomando cu. Eu vou tentar entrar em alguma facção, tá ligado? Aí, pegar uma moto. Ah, não. O bagulho já é bem aqui da prefeitura. Vocês têm que vir aqui na prefeitura arrumar emprego, hein, rapaziada. Não é só sair montando a motinha ali de motoboy. Eu vou trabalhar de motoboy, foda-se. Trabalhar aqui de motoboy. Entra. Entrei. Foda-se. Eu não posso. Aqui eu tô dentro de um... Ó, na cabeça. Viu? Eu não posso. Fico 3 segundos.
Pelo ADM, tá ligado? Eu vou de 16, que é Pizza Boy. Esse aqui mesmo. Aí, ó, Pizza Boy, porra. Pegar pizza pra pegar pizza, né, rapaziada? Deixa eu ver se tem que ir sem nada. Barra pegar pizza. Ah tá, preciso da moto. Pegar pizza. Oxe, minha moto tem 0, velho. Então, rapaziada, eu não gosto, na moral, eu não gosto de moto pizza, na moral. Eu não gosto, na moral, eu não gosto. E eu não vou trabalhar disso, porque é muito chato. Olha ele, ó. Zica, guri. GTA RP, tá ligado? Do jeito que é. A bagunceira do caralho. Ei, botinho. Foda-se, vou roubar. Ah, não, velho. Tem uns caras do comando vermelho aqui. Os caras do PCC. Eita, cara. Ah, tá. Ô, não fala que eu perdi minha arma, não, velho. Que eu já gastei. Nossa, já gastei muito dinheiro em arma e vai tomar no cu. Eu tô puto. Esse emprego, bosta. Além de ser ruim, ainda pagou uma mixaria, foda-se. Ah, eu perdi minha arma. Tudo culpa desse cara. Eu perdi minha arma, rapaziada. Porra, vai tomar no cu. Ah, eu vou ser fazendeiro, rapaziada. Foda-se. Eu vou ser fazendeiro. Tirar uma lei da vaca, uai. Ó a cara do inocente, velho. Ó a cara do inocente. Bora. Tirar a lei da vaca, uai. Bora tirar leite. Tirar um leitão aqui da vaca, uai. Vai, bezerrante do caralho. Tira. Aí, ó. Tira um leite da vaca, uai. Tá tirando. Farmar, né, rapaziada? Farmar um pouco de dinheiro, porque a vida é namorango. Farmar dinheiro, parça. Porque senão. Ih, fodeu. Porque senão. Eu vou gravar um vídeo pra vocês verem. Vocês já estão falando, ah, nem é RP, nem é GTA Online. É GTA Online, rapaziada. Porque no GTA normal não aparece essas coisas aqui, a GTA normal. Tá ligado? Eu vou gravar. Eu posso até gravar GTA Mods, tá ligado? GTA Mods, trazer mods pro canal, tá ligado? Bezerrante, uai. Vendeu lei da vaca, uai. Aí, é 500, porra. 500 tá ótimo. Por que eu não pego? Pra ver como é que trabalha nessas máquinas aqui.
Que chato, como pega isso? Foda-se. O FPS vai embora com esse bagulho, velho. 2.500.000. Nossa. Eu aqui mal humilde, velho. Foda-se. Mano, eu acho que vou ser lixeiro, mano. Lixeiro ganha bem pra caralho, na moral. Na moral, rapaziada, lixeiro ganha bem pra caralho. Eu vou virar lixeiro, foda-se. Vocês podem falar, Luiz Lixeiro, foda-se. Eu vou virar lixeiro. Lixeiro dá 15.000, gurizada. 15.000. Na moral, 15.000. É doido, é? Ah lá, 80.000 o cara recebeu. Tu é doido? Eu com 80.000 eu compro a festa. Compro o carro. Foda-se, não vou mais trabalhar nessa porra aqui. Não vou mais trabalhar. Ih, ó, os caras putos aqui, uai. Ó, os caras putos. Ei, se bater em mim vai ver, hein? E bateram. Na moral, tô puto. Vem aqui, cadê? Vem aqui, porra. Toma no teu cu. Vem aqui então, vem aqui então. Deitar-se na porrada, hein? Vou regar pra tu não, hein? Vem aqui. Vem aqui, uai. Uai, tá batendo o cara parado aí, porra. Toma no teu cu aí, porra. Aí, tá quebrando no morro. Vem aqui, filha da puta. Ah, eu vou embora ficar aqui com esses caras aqui, meu pau. Vou comer a mimosa, uai. E pensa num bagulhozinho que é ruim, tá? Anda devagar. Pensa num carro em porcaria, é isso. Olha, olha na velocidade. Sem guri. Deixa eu ver se eu indo pro lado certo, porque às vezes eu indo pro lado errado. Foda-se, eu indo pro lado certo. É aqui, né? Na moral, eu tô pegando o lado errado, foda-se. Vocês viram ali que apareceu ali no chatzinho? O cara explodiu e ganhou 30.000, na moral. Se eu explodir os bagulho e ganhar 30.000, tô feito, meu parceiro. Foda-se. Tô feito. Ó, vazio, ó, a câmerazinha tá de lado. Ai, cadê? Ai, ó, a criança de lado, guri. Aqui eu tenho que... Ah, tá. Olha aqui a vanzinha jogando de lado. Ui. Vocês viram aí a vanzinha jogando de lado, gurizada? Deixa eu ver aqui se eu tô indo pro lado certo. Acelerar aqui com força, rapaz. Aí que eu sei que é essa rua aqui, hein? Coitado do cara, vamos dar uma carona pro cara. Nem ligou pra mim? Foda-se então, vou matar. Nossa, cara, taxista, roubaram o táxi do cara, velho.
Ah, o cara tá bugado. Ô, Raja. Tchim, 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 tchim. Eu gostei muito do GTA, hein, rapaziada. Se vocês quiserem série, tá aí, hein? Eu gostei. Nossa, eu passei por cima. Eu aparentemente trazeria todo dia, foda-se. Trazeria mesmo. Eu aparentemente trazeria muito, hein? Esse jogo aqui é massa demais. Ah, eu bati na. Ai, eu bati na mulher lá. Aldo se dá um momento em bala. Olha, pegar 120. Nossa, guri. Aí você vai perdendo velocidade, ó. O motor não aguenta. Olha eu chegando na cidade, as peças caindo. Aqui é a cidade desse jeito. Foda-se, agora eu vou andar de pé. Nossa.